Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso BelieveCast. O BelieveCast é o podcast da ADCMI, Assembleia de Deus Colombo Missão Integral, que é presidida pelo nosso pastor sênior, pastor Carlos Eduardo Neres Lourenço. Hoje eu tenho a alegria de receber aqui eles que são os líderes do Plus Sede, Everton, Felipe e Angélica. Sejam muito bem-vindos. Obrigada, pastor. Obrigado, pastor. Muito bom ter vocês aqui, viu? Prazer para nós também, acredito que Verdade. estar aqui. Muito bom, gente. Obrigado, pastor. Obrigado aí pelo convite. Vamos aí, vamos bater um papo aí. Vamos lá, gente. Vamos Isso lá. aí. Eu sempre gosto de iniciar perguntando como que foi a experiência de fé de vocês, né? Temos 3 pessoas aqui. Eu não sei se a experiência foi de ter nascido num lar cristão ou depois ter conhecido o evangélico, mas de forma breve eu queria que vocês compartilhassem como é que foi essa experiência. Primeiro, as damas, né, Angélica? Comece aí contando como é que foi a sua experiência de fé. Na verdade, eu já cresci num berço cristão, né? Então, não tive essa experiência do lado de fora, né? A minha experiência foi toda envolvida sempre na igreja, desde pequena, tudo, desde os bastidores, tudo que a gente podia estar agregando e contribuindo, desde carpinar um lote, né? Quando a época que tinha grama na igreja, ajudar na limpeza da igreja, ou até mesmo na liderança dos departamentos. Então, para mim, eu já fui crescendo em cada departamento, né? Conforme ia crescendo, ia tendo ali as experiências. Então, realmente, eu falo, a gente tem as experiências do que as pessoas trazem para nós lá de fora, né? Mas eu ter vivido, eu não tenho essa experiência. O tempo todo, sempre na igreja, né? Sempre. O esposo dela, Felipe, como é que foi a tua experiência de fé, Felipe? Eu também praticamente cresci na igreja, né? Indo com a minha mãe até a gente começou na congregação da Copel, no Bairro Alto. E lá eu lembro que era moleque ali, menino ainda, ia nos encontros do círculo de oração com a minha mãe, sempre acompanhando ela ali. Por um tempo me afastei, fiquei 10 anos fora e graças a Deus já faz, acredito que vai fazer uns 12, 13 anos aí que eu já voltei e graças a Deus estamos firme. Amém, graças a Deus. Foi um período da juventude esse intervalo. Foi. Na verdade, foi um momento que, infelizmente, né? A gente vai falar mais sobre isso também, mas às vezes a gente tem aquela curiosidade de, não, eu preciso viver alguma coisa lá fora, eu preciso curtir minha vida, eu preciso... E às vezes a gente cai nesse problema aí. Pela misericórdia de Deus eu consegui voltar. Mas foi um tempo, acho que eu tinha meus 14, 15 anos de idade ali, que eu pensei em querer curtir minha vida, enfim. E fiquei ali uns de 8 a 9 anos ali fora. Aí voltei, casei, e Deus tem trabalhado da minha vida aí. Tem muito para trabalhar ainda aqui. Não tô 100%. Maravilha, Felipe. E você, Everton, como é que foi a experiência de fé, de caminhada aí? Eu também, quando nasci, o pai e a mãe estavam recém conhecendo o evangelho e tal. Porém, diversas partes das nossas vidas, nós não tínhamos uma igreja fixa. E aí, uma vez, nós tínhamos ali no Guilhermina, a irmã Daniela, que é a Dani Falcão, muitos conhecem ela aí, e ela cuidava do Ministério de Crianças, mesmo tendo pouca idade, sempre esteve trabalhando. E um dia ela passou fazendo visita nas ruas ali redor à igreja, e me achou lá, fazendo arte, bagunça, né? Fazendo bagunça e de repente convidou, vai ter um pirulito, uns doces lá, vamos lá pra você ganhar. Deu, vamos. E lá vai eu, num sábado à tarde, fui lá a primeira vez. E de lá pra cá já se vão alguns 30 anos aí. E era na congregação no Guilhermina, comecei por lá, né? Amo aquela congregação de paixão. E começamos por lá através da Dani. E estamos aí até hoje. Também dei uma saidinha aí, como o Felipe, a curiosidade. Comecei na música e depois da música fui conhecer um pouco o que era aí por fora. E Deus teve misericórdia de dar tempo de voltar, né? Aí já voltei já na sede, porque o Guilhermina era uma subcongregação do que é a sede. Tinha a sede ligada ao Rio Branco do Sul. Guilhermina fazia parte, ele era um distrito, é isso, né, Angélica? Era um distrito onde todas as nossas igrejas eram ligadas ao Guaraituba. Então, quando voltei,
fiquei com muita vergonha de voltar no Guilhermina e voltei na sede. Então já se vão alguns anos que a gente está nessa caminhada e graças a Deus seguindo forte aí até hoje. Que bênção, que bênção. E vocês, como eu disse no início, são líderes de ministério com jovens. Quanto tempo vocês estão liderando jovens? Acho que agora, por último, nós 3 aqui, pastor, acho que dá 3 anos, né? 3 anos tá fazendo. Teve agora a última conferência, né? 3 anos, né? 3 anos. Mas, na verdade, quando eu voltei para a igreja, pastor, e a gente já começou, daí com um tempo depois a gente já começou a trabalhar com jovens, o Negão sempre estava junto com a gente ali, então, diretamente ali. Sempre trabalhando ali também. Então já deve ser ali... Tá indo para 11 anos. 11 anos ali já trabalhando junto aí. Então eu tenho bastante tempo de caminhada, mas eu sei que, principalmente o Everton, que conhece um pouco mais de tempo, você tem sempre envolvido na questão da vida da igreja, né? Participando na música, nas atividades, né? Então, desde que eu voltei, então, sempre estive servindo. Comecei na música, quando voltei para a igreja, então, prossegui na música. Fiquei na música por 16 anos, se eu não me engano, dentro da nossa orquestra, tocando servindo a Deus como na bateria, né? Até de repente chegar a época de que fui convidado a sair. Porque até os meus pastores, o senhor faz parte disso também, perceberam, tem mais missões para serem cumpridas. E aí eu entendi que de repente louvar a Deus não seja somente atrás do instrumento, ou de repente somente cantando ou ministrando, e eu falo isso bastante aos nossos jovens. Que de repente pareça ser que servir a Deus ou louvar, engrandecer o Senhor seja somente dentro da música cantando ou tocando, ou ministrando ou pregando. Não, servir a Deus ou fazer parte também faz quando estou puxando os cabos, quando estou cuidando da mesa, quando estou fazendo som, quando estou cuidando de luz. Isso também faz parte de render ao Senhor louvor. Então eu louvo a Deus quando estava também por detrás de toda essa parte, uma parte que ninguém dá muito, não tem muito visual, tá meio escondido. Os bastidores, né? Bastidores. Então isso daí para mim valeu muito a pena ir até lá e aprender a fazer. Eu amo demais fazer som, eu amo demais cuidar dessas coisas. Faz parte de mim, eu aprendi que ali também é servir ao Senhor. E depois disso, aprendi e fui cuidar do som do nosso campo, que é assim que o pastor Carlos chegou. Ele me deu essa missão. Você gosta muito, gosto muito, então você vai cuidar do campo todo. Então eu rodei bastante as congregações por 2 anos. Foi uma tarefa bem difícil, bem complicada. Porque uma coisa é a nossa realidade dentro da sede. A gente tem os equipamentos, tem quase tudo. Tudo que a gente pede, de repente, às vezes temos, às vezes não. E lá dentro das congregações já é uma outra realidade. Nem sempre tem o que precisa, né? Então eu passei por 2 anos correndo essas congregações, com a ajuda do meu irmão, o André. O Danilo também me ajudou bastante. A gente correu todo esse campo, fizemos som e me ensinou bastante isso também. Aprendi demais nesse tempo. E depois disso, de repente, eu sempre no meio dos jovens, ou às vezes trabalhando como segundo, ou às vezes auxiliando em alguma área ali dentro. De repente fui convidado, hoje você já não vai mais participar dessa parte operacional. A gente precisa que você suba o degrau. Então o pastor Carlos convida-nos a subir esse degrau e acabei sendo o segundo do pastor Marcos, se eu não me engano, de primeira vez. Acho que foi isso, né? E aí trabalhamos ali por 1 ano e meio, até que o pastor chamou-nos novamente. O pastor Marcos iria assumir o campo. Ele assumiu o campo. Aí ficou eu, Felipe e a Angélica. Estamos assim até hoje. Então a gente passou por diversas etapas dentro da nossa igreja para aprender ou para de repente criar casca e chegar no que nós estamos hoje. Não vou dizer que já somos, aprendemos tudo, não. Estamos aprendendo a cada dia. A gente passou por 2 anos aí bem apertado, né? 2 anos que a gente, posso dizer assim, batendo cabeça e tentando entender, porque hoje em dia está muito diferente do que era lá atrás. Quando nós éramos jovens, não que eu não seja jovem, estou com quase 40 anos, nós estamos na média de idade, mas era muito diferente. Os tempos eram outros.
Hoje a gente vive numa realidade assim de que tudo tem que ser instantâneo, tem que ser na hora. Os nossos jovens já não têm mais paciência de esperar pelas coisas. É agora e pronto. Imediatista, né? E a gente tem tentado colocar na mente deles que a gente precisa respeitar os processos. Em tudo. Se a gente pular as etapas, a gente pode chegar no final, na hora de receber, não prontos para receber as bênçãos. Então a gente tem um processo que tem que ser passado. E a gente vem tentando fazer isso, né? A gente passou por um processo. A Angélica também veio da música, o México também é cantor e tal. Então não é porque, né? Pode. Eu sou meia boca. Não cantor meia boca. Costumamos falar que é o nosso Fernandinho da Shopee, né? Pedrinha. Da Pedrinha, né? Mas então, a gente precisa respeitar e precisamos passar por esses processos. E eu passei por esse processo. Então, de sofrimento, de busca e tal. E então, nós chegamos hoje com uma geração totalmente diferente. Porque parecia ser fácil, por conta de que a gente acabou de passar por essa etapa na juventude. Mas vem a pandemia e muda tudo. Muda tudo. E os jovens vêm com a outra pegada, muita personalidade. Não tem como a gente falar qualquer coisa. Eles pesquisam, eles sabem, eles leem, eles vão atrás. Então não é qualquer coisa que eles... Então hoje nós temos essa... É desafiador, né? É muito desafiador. Temos passado por dificuldades nessa questão de entender. E graças a Deus, hoje não vamos dizer que entendemos tudo, né? Mas grande parte dessas coisas a gente já está começando, isso aqui já aconteceu ali há uns meses atrás. Aqui dá pra gente já agir diferente. Já vai fundamentando mais o trabalho, né? Mas nós já vamos entrar um pouco nessa questão, que eu quero ouvir de vocês também esses desafios que vocês têm enfrentado muito de perto. Mas queria perguntar como é que foi pro Felipe e pra Angélica também. Esse desafio de... A Angélica sempre esteve envolvida na música, o Felipe acredita também, né, Felipe? Sempre cantando? Não, pastor, eu acho que eu comecei a cantar na igreja... Mas assim foi agora, por último. Acho que nos últimos 5, 6 anos ali na igreja ali que eu tô mais ativo ali na música. Mas... Bom, não sei se você quer começar falando. Já tô falando aqui, já vou começar. Já tô no embalo. Eu sempre falo que eu tive um tempo que eu ia na igreja só por ir. Muitas das pessoas, muitos dos filhos... quantas vezes não foi na igreja porque a mãe obrigou, porque o pai obrigou, enfim. E no meu caso não foi diferente. Foi muitas vezes que eu ia só porque eu não queria deixar minha mãe chateada, não queria deixar meu pai frustrado e ia na igreja. Então, nesse tempo de eu acompanhar minha mãe nos cultos ali e tudo mais, eu acredito que até o ano de 2005, 2006, eu ia só por ir mesmo. Não tinha nenhum envolvimento nem nada. A partir do momento que eu saí, e quando eu voltei, eu encontrei a razão, eu encontrei o propósito de Deus na minha vida. E a partir desse momento a gente começa a pensar no que a gente pode fazer, enfim, começa a pensar mais no reino, né? Foi a virada de chave. Foi a virada de chave, exatamente. E aí, a partir desse momento, eu me reconciliei. Na época ele era o pastor Hermes ali na igreja ali. Já conheci ela. A gente estava namorando, né? Quando eu voltei, se não me engano, acho que foi isso. E a gente casou. A partir daquele momento ali que eu comecei a me envolver na música também. Comecei a frequentar os jovens. Não tinha pretensão nenhuma de liderar jovens, nem nada. Quando aconteceu a situação, por exemplo, da gente liderar os jovens, tinha um líder ali chamado Davi. Era o Anderson, né? O Anderson Otto era o líder e o Davi era o segundo dele. E o Davi, ele era um cara, assim, meio doidão, assim, tipo eu, por exemplo. Mas ele era um cara muito animado, cara. Então, ele fazia aquela resenha com todo mundo ali, todo mundo gostava muito dele. Do nada, o cara larga que tá indo embora pra Inglaterra e, enfim, eu pensei, pronto. Esse aí agora, como é que vai ser, né? E aí eu lembro que o Anderson chamou a gente lá na casa dele lá e falou, a partir de hoje o Davi realmente tá indo embora, tudo. E quem vai ficar no lugar deles ali, né, do Davi, como é que é o nome da esposa dele? A Ju. A Júlia, né? Juliana, né? É a Ju. Então o Davi e a Ju estão indo embora e quem vai ficar no lugar deles é vocês. Falei, cara, você tá doido, velho. Falei, de que jeito? Não consigo fazer nada disso aí não, cara. Falou, não, mas eu quero que você fique desse jeito mesmo, assim. E isso foi em 2016, se eu não me engano. E aí de lá pra cá a gente tá sempre envolvido, tanto na música.
quando o Negão fala, por exemplo, ali de estar envolvido, não só em tudo, né? Tipo, desde na questão da questão operacional, enfim, tudo mais. É o que a gente vive, pastor. Hoje, graças a Deus, a gente... se é para cantar, a gente tá ali para cantar. Se tiver que ministrar, a gente dá um jeito também. Mas também se tiver que cuidar da parte de acolhimento ali dentro dos jovens, ali, a gente tá ali também. E na igreja também, a gente também tá sempre à disposição. Graças a Deus, pastor. Graças a Deus mesmo. Muito bom, Felipe. E para você, Angélica, como é que foi esse desafio de ser líder de jovens? Como é que é esse momento na tua mente? Na verdade, eu entendi como uma resposta de Deus, né? Porque, como eu falei, eu cresci, eu era criança, eu já ajudava nas crianças. Daí eu fui para os adolescentes, ajudava nos adolescentes. Daí voltei para as crianças para reger e da escola dominical. Aí dos adolescentes, aí a nossa juventude, na nossa época, não tinha os encontros que nem a gente tem hoje, né? Era só ensaio, que hoje, infelizmente, acontece em muitos lugares, né? Então, eu optei por ficar ajudando nos adolescentes e regendo as crianças e dando a escola dominical. Quando eu conheci o Felipe, eu estava já no Ministério de Música, já fazia parte deles, e acho que os meus 14. Então, e quando eu conheci ele, estava fora da igreja, não fazia nada. Só que depois de um ano que a gente se conheceu, a gente acabou a conversa ficou diferente, né? E a gente começou a namorar, a gente começou a ficar junto. Só que uma coisa que me incomodava era o fato de eu estar sempre envolvida com as coisas da igreja e ele não. Então, que nem, por exemplo, naquela época, o ensaio da orquestra era às 3:30 da tarde. Então, ele vinha, almoçava com a gente lá em casa, 3:30 ele trazia para o ensaio. Eu falava, volta para o culto. E muitas vezes ele não voltava. Ou ele já não ia para lá porque, não, eu vou almoçar por aqui, daí vai sair tarde e não vai dar tempo para a gente se encontrar. Então, isso começou pesado. Eu falava, poxa, se a gente vai ficar junto, eu vou para a igreja e ele vai ficar onde? Né? Ainda se ficar em casa, eu tô no lucro, mas e se não ficar, né? Então, foi onde eu comecei a questionar a Deus. Eu falei, não, Jesus, se é pra gente realmente ficar junto, as coisas vão ter que mudar. Ou ele vem pra igreja, não sei, a gente encontra um departamento que a gente vai se encontrar para os dois trabalhar junto. Eu falei assim, ou vai-se embora, né? Eu falei, porque eu não vou deixar de fazer as coisas na igreja. Isso eu não abro mão. E eu lembro que chegou um momento que eu até dei uma pausa ali, coloquei um ponto com uma vírgula, e que foi realmente, eu falei assim, não, ou vai ou racha agora. Só que eu lembro, por outro lado, eu tinha a convicção, porque no primeiro relacionamento que eu tive, que durou 3 meses, eu falo que foi muito engraçado, que eu falei, eu não sei como começou e não sei como terminou, mas eu sei que eu sofri 1 ano. Então, e quando foi para conhecer o Felipe, quando ele foi para ir a primeira vez lá, eu falei assim, Senhor, se esse menino é realmente para ser o meu companheiro de vida, as primeiras pessoas que vão ter que aceitar ele vai ser a minha família. Quando ele chega na chácara, ele dá de cara com o vô e com a avó. De cara, assim, chegou barbudo, não tinha muita barba, mas já tinha, né? Um carreiro ali. Um carreiro, barbudo, de bermuda, tudo que não era permitido na época. E foi um amor à primeira vista pra avó, principalmente, né? Então, assim, já de cara ela era o meu barbudinho, ela falava. Então, o coração já aliviou. Quando foi para conhecer o pai com a mãe, também já foi super tranquilo. Então, eu já sentia que era pra gente dar certo. Só que, por outro lado, tinha a questão da igreja. Então, nesse checkmate, eu coloquei, Senhor, não, eu entendo, o Senhor já deu respostas que faz parte da minha vida, só que, por outro lado, eu preciso que o Senhor traga ele, né? Para terminar, completar essa obra que a gente precisa para poder ficar junto. E com muita persistência, com muita oração, eu lembro que tinha a Rafa, que sempre me ajudava muito, ela falou assim, não, Anjo, vamos orar, a gente vai orar e Deus vai fazer a obra. E eu lembro que foram muitas orações, muitas intercessões aí. Aí foi quando ele começou a vir na igreja, aos pouquinhos. Começou a vir e eu falei assim, em algum momento o Senhor vai pegar ele, vai laçar, né? E eu lembro que um pouquinho antes da gente definir o nosso casamento, que também foi
foi muito rápido, a gente teve um retiro para jovens. E eu convidei ele e ele já de cara falou que não ia. Porque ele sempre falou, eu posso voltar para a igreja, mas você nunca vai me ver envolvido em nada. E dentro de mim eu já falava, não, tá repreendido, eu não aceito, eu não vou deixar de fazer as coisas. E eu lembro que para esse retiro eu convidei, ele não aceitou, daí eu falei assim, agora não é o convite, agora é uma obrigação porque já tá pago. Então agora você precisa ir. Foi bravo, de cara amarrada, mas aí ele chegou, conheceu os meninos, né? Era uma chácara muito top, tinha dinâmica, tinha lazer, tinha parte espiritual. Então, o senhor foi quebrantando. Primeiro pegou ele no lazer ali, né? Já deu uma bola pra piazada, uma piscina, já começou. Aí chegou a noite, na parte do espiritual ali, o senhor começou a tratar. E a partir dali, as coisas começaram a se encaixar. Então, desde aquele período, ele começou a estar mais presente. A gente começou a compartilhar as coisas da igreja. Só que daí eu falava, Senhor, e agora? Em qual departamento que ele vai se encaixar? Aí tinha culto das crianças. Eu falava assim, vamos lá junto. Não, Deus é livre, é culto de criança. Eu falei, ajuda no som, a gente precisa do som de alguém. Não, eu não entendo nada disso. Tem gente que faz isso. Ele falou, Senhor, e agora? Para a orquestra. Falei, vamos na orquestra, aprende a tocar. Eu falei assim, eu não sei tocar nem soprar apito, vou fazer o quê lá? Eu falava, Jesus. Uma vez, quando a gente tava namorando ainda, eu fui no culto das crianças. E aí tava o Babeto lá, o Felipe. E aí falaram assim, me chamaram pra tirar a oferta. Eu e ele pra tirar a oferta. Acho que eu nunca passei tanto nervoso na minha vida. Rapaz do céu, como é que eu vou fazer isso aqui, cara? Então E eu lembro muito bem quando ela falou isso aí, tipo, não, eu quero um cara que esteja envolvido e tal. E eu acho que é por o fato de... Às vezes a gente quer culpar várias coisas, né, pastor? Quando a gente, por exemplo, no meu caso, quando eu tive o desejo de sair da igreja, a gente não quer falar assim, não, eu tô saindo porque eu quero, tô saindo... A gente quer achar alguma coisa para poder usar como desculpa, né? E eu tive, por vários tempos, eu falava que eu saí da igreja por causa de fulano de tal, por causa de pastor, por causa de líder, enfim. E isso aí acabou gerando um certo receio. Então, na minha cabeça, eu pensava, não, um dia eu vou voltar. E se um dia eu voltar, eu não vou me envolver, quero ficar só quietinho no banco ali. Então, se bloqueia, né? Exatamente. Quando ela falou isso pra mim, eu lembro que eu tinha comentado isso pra ela. Mas graças a Deus, né? Graças a Deus que... E às vezes ela paga por isso, né? Às vezes ela comenta, mas você tá fazendo muito ali, dá na igreja direto. Aí eu falei, é tua oração, minha filha. Você orou. Tá orando, plantou isso aí, ó. E foi aí que começou, porque daí quando a gente... Para terminar a oração do propósito, né? Foi quando o Anderson chamou a gente para trabalhar com a liderança de jovens. Então, ali foi onde eu entendi. Eu falei assim, Senhor, já entendi. Então, nesse momento, eu deixei de trabalhar com criança e deixei da orquestra. Porque eu não conseguia mais conciliar ali, né? Porque a gente sabe que dá a dedicação que precisa. Então... E foi aí que a gente começou. Começar a trabalhar junto, que a gente sabia que a gente conseguiria estar nos mesmos lugares juntos, né? E eu falei, claro, tem eventos que a gente promove com jovens que eu sei que vai estar só ele. Vai ser um momento com futebol com os meninos, né? Alguma coisa paralela. Mas eu sei que eu faço parte disso. E não necessariamente eu preciso estar com ele, mas a gente está junto no mesmo propósito. E assim o senhor vem trabalhando. Durante esses 10 anos, a gente ficou envolvido apenas com os jovens. Agora, por último, o senhor cobrou os talentos, né? Eu falei, então agora é hora de desenterrar. Confesso que tá difícil, porque voltar a tocar depois de 10 anos, né? Parece que os dedos não destrava, as notas já não saem. Mas estamos indo. Eu falei, enquanto o senhor permitir a gente conciliar... hoje, graças a Deus, a gente tem a oportunidade de ter o culto da manhã. Então, acaba facilitando muito, né? Que a gente começa ali com o ensaio, depois parte para o culto. Então, hoje, a gente está conseguindo conciliar a orquestra com os jovens. Mas eu sempre deixo claro que a prioridade nossa é os jovens. Isso é interessante, porque, de alguma forma, assim, tanto que o Everton compartilhou, quanto que vocês compartilham, que
em alguns momentos vai exigir de nós exclusividade. Né? A gente precisa focar em algo. E para focar em algo, às vezes eu vou ter que dizer não para outras coisas. E em alguns momentos é possível ter um hibridismo, por assim dizer, né? Eu posso continuar liderando aqui e posso fazer outras atividades. Eu acho que ter essa sensibilidade é importante, né? E primeiramente definir prioridades, porque igual você falou, eu estou voltando a ajudar na música, mas a minha prioridade essencial é o pastoreio com esses jovens. Então eu acho que isso que é interessante, porque eu já conversei com muitas pessoas que elas têm essa dúvida mesmo, né? Será que eu tenho que abrir mão de tudo para poder fazer aquilo lá? Né? Ou será que eu posso continuar conciliando as duas coisas? Isso é muito particular, porque vai do tempo de cada um, vai da habilidade de cada um, enfim. Mas quando você também dedica um tempo exclusivo para uma determinada coisa, né? Às vezes Deus está te chamando porque ali vai precisar desse tempo maior, né? E na vida de vocês, né? A gente sempre conversa, igual no caso do Everton, a paixão do Everton é o trabalho dos bastidores, né? E a gente gosta disso, né? Mas às vezes Deus está direcionando para um caminho interessante. E para uma obra tão especial, porque ouvir de vocês aqui essa trajetória de fé, mesmo até as experiências de afastamento, prepara o coração de vocês para ter sensibilidade com os jovens hoje. Sim. Porque, querendo ou não, vocês estão lidando com gente que ou está saindo, ou está voltando, ou enfim, está em algum momento desse da vida. Eu já aproveito para a gente entrar aqui, né? Eu quero ouvir de vocês. Quais são os maiores desafios que vocês têm observado? Porque como jovens, e assim, não faz tanto tempo que passou por esse processo, né? Eu espero, né? Estamos ainda, sou né? jovem ainda. Mas, às vezes, parece que pegar a realidade de jovens há 10, 15, 20 anos atrás, parece que tem algumas características que são um pouco mais distintas do momento de agora. Mas eu queria ouvir vocês. O que vocês olham? O que vocês percebem? Quais são essas distinções? Ou tem coisas que são semelhantes, mas com outra característica? Enfim, eu queria ouvir de vocês. O que vocês percebem nessa dinâmica? Pra mim, né? Acho que cada um tem uma... Eu acho que pra mim essa mudança, igual o Everton falou ali, a mudança de pensamento... Só pra entender quem falou? O Everton. É que você me chamou de Felipe. Aí eu vi que já na primeira eu chamei ele de Negão. Pra você que não sabe aqui, tá? É o Felipe, o apelido é México, e o Everton, o apelido é Negão, tá? Você precisa ficar perdido aí. Às vezes é uma outra pessoa que tá falando. Né? Às vezes eu tento manter aqui a seriedade, que eu vou chamar ele de Everton aqui, ó, viu? Ele já... Ele corrigiu. Mas é igual ele comentou ali, o fato de... ter essa mudança hoje, né? De mentalidade e tudo mais. E isso acaba sendo um desafio muito grande pra gente. Lá atrás, quando eu comecei, ele teve aquele convite do Anderson e tudo mais pra gente ali, era um formato de liderança completamente diferente de hoje. Uhum. Muitas coisas que a gente fazia lá atrás, que deu muito certo, hoje já não dá mais certo. Às vezes a gente fica naquela... E isso eu falo por mim, às vezes eu fico tão empolgado assim, não, vou fazer tal coisa aqui que vai dar boa. E... não funciona. Não dá certo, sabe? Então, assim, pra mim é um desafio muito grande. Todos sabem ali na igreja a dificuldade que eu tenho, por exemplo, com a tecnologia, com tudo mais. Eu não sou aquele cara, tipo, o Negão já é mais assim, tipo, de estar mais atualizado, digamos assim, né? Então, isso pra mim é um desafio muito grande, né? Então, o primeiro desafio seria esse desafio da tecnologia. A linguagem através da tecnologia. Eu acho que isso, e o fato também dos jovens hoje... Por tudo ser na hora, né? Imediatista, exatamente. Eu tava esquecendo essa palavra aí. Eu acho que uma coisa que pega muito também, pastor, que pelo menos eu falo da minha experiência, né? É a questão familiar. Né? A gente sempre cresceu com pai e mãe muito presente, avós muito presente, tios muito presente, primos muito presente. E hoje, infelizmente, o que a gente mais se depara só o jovem. Você não sabe do pai e da mãe. Muitos dos pais nem sabem o que eles fazem da vida, né? Não tem essa convivência familiar. A gente mesmo tem experiência de muitos jovens que literalmente nos adotaram como família. Eles olham pra gente e falam assim, pra mim você é referência como pai, você é referência como mãe, aqui é referência de um lar... Porque ele falou, isso eu não tenho. Eu não sei, isso daqui é totalmente novo pra mim. Então, e para nós é uma coisa assim tão óbvia, né? Natural. Né? Natural, o pai com a mãe tá ali pertinho, cuidando. Chega final de semana, você quer encontrar os avós, você quer encontrar os tios, os primos. Eles não têm isso, né? Então, tanto é que uma das estratégias que a gente hoje está
se tornando cada vez mais forte é o incentivo do culto da manhã, porque eles acabam se combinando ali pro almoço, para ter esse momento de comunhão, e daí já emenda com vôlei. Porque senão chega cada um, e agora? O que faz? Eu sei que eu tenho a casa da minha mãe e ela faz questão de eu estar lá com ela. Você tem uma referência no final de semana, né? Eu falo, eu sei que eu já... Mas hoje a gente já vê que eles não têm. Então eles ficam assim, tipo... Se a gente não tá por perto, eles ficam assim, e agora? Pra onde a gente vai? O que a gente faz, né? Fala, meu Deus, mas tipo, cadê sua mãe? Cadê seu pai, né? Cadê sua família? Quase um sentimento de orfandade, né? E às vezes os pais até são presentes, mas às vezes não tem essa... Mas não tem essa conexão. Então, isso acaba sendo muito triste, né? E é uma realidade que pra gente está sendo uma experiência, assim, bem desafiadora. Isso começou com a gente mais ou menos há uns 8 anos. A gente já começou a sentir isso com os jovens, só que agora parece que isso tá maior, né? Dominando, assim. E mesmo assim, eu falo, eu não consigo. Às vezes eu olho pra minha mãe e falo assim, mãe, ou a senhora criou a gente dentro de uma bolha, né? Porque a senhora é tão presente, tão cuidadosa, sempre participativa em tudo. Eu falei assim, eu não sei o que aconteceu, porque a gente não consegue entender o que acontece lá fora, o que se perdeu, né? Aonde que se rompeu esse vínculo que pra gente é tão diferente. E é interessante isso que você comenta, Angélica, porque parece ser um problema muito comum nos grandes centros urbanos, né? Que essa rapaziada, assim, há 10, 15 anos atrás, assim, pelo menos pensando na minha realidade, você não tinha tanto incentivo a uma vida profissional. Vai estudar, né? Vai empreender. E parecia que as coisas eram como se fosse um clã, né? A igreja vivia dentro daquela redoma. E agora eles estão expostos a várias questões. E a gente tem uma coisa muito interessante na nossa igreja, porque tem jovens que não nasceram ali, eles estão vindo de fora, eles estão se conectando através de outros jovens que estavam ali dentro. Então, assim, eles vêm de contexto totalmente diferente. Então, às vezes não faz sentido para algum lugar no interior, onde ainda mantém esse sistema de clã. Mas nos grandes centros urbanos, é essa orfandade, às vezes da distância, os filhos estão crescendo, estão saindo de casa, comprando seu apartamento, fazendo a sua própria vida, daí desconecta da família, a igreja se torna esse ambiente de conexão familiar para eles, né? Isso é tão verdade que acho que a grande maioria dos nossos jovens, se a gente for parar aqui, vamos citar aqui, dentro de uma mão, tantos jovens quais, a gente consegue, falta dedos. Eu acho que 80% dos nossos jovens hoje são dessa forma, infelizmente. Com essa característica. E aí buscam, como a Angélica trouxe, em nós um ambiente de família. Né? Tanto que até a minha esposa, assim, perguntou pra mim esses dias, a sua filha não fica com ciúme de você chamar todos de filha? Ou filha? Eu acho que ela não viu ainda isso acontecer. Mas... eu tenho chamado muitos de filhos e percebo que quando a gente trata eles como filhos, eles parece que se abrem mais, se achegam mais, estão mais próximos. E é o sentimento nosso mesmo hoje, né? Eu acredito tanto no México... De paternidade. De paternidade. Que a gente tem cuidado, a gente tem dado conselho, a gente tem dado muitas vezes direção, né, México? Vá por esse caminho, que é aqui que você vai conseguir alguma coisa. E muitas vezes, esse caminho aqui não vai dar boa. Sai disso aqui, vamos pra cá, olhe pra cá, vamos fazer assim. Tem sido muito isso, né, México? Tipo, eu acho que uma das diferenças, pastor, como eu comentei ali, de uma liderança de 15 anos atrás ou com a de hoje, seria exatamente isso também. Antigamente, a gente, pelo menos eu tentava assim, ser mais o companheiro, o amigo, sabe? Hoje a gente procura já mais essa figura de paternidade mesmo. Já pensando, tratando eles como filhos, né? Então isso é uma... E é um desafio, como a Angélica falou, é um desafio muito grande pra gente hoje. E é um cuidado que a gente procura ter também, porque a gente tem uma filha. Sim. Né? Então, eu sempre, em casa, a gente conversa, eu falo pro Felipe assim, nós temos que ser a referência para nossa filha. Da mesma forma que a gente teve uma referência, e a gente tem até hoje de pessoas que sempre cuidaram, estiveram próximo de nós, nos mostraram como é ser uma família, a gente precisa ser para ela, né? Então, desde pequenininha, ela está com a gente, né? E ela tem um amor, ela literalmente considera eles como irmãos. Então, assim, chega a ser até engraçado, porque ela chega, aquele dali é meu irmão. Ah, mas como assim? Você tem mais... Não, é que é jovem. Seus pais são tão novos, eu tenho filho, né? Entendeu? Mas pra ela é uma... E é um cuidado que a gente precisa ter também, pastor, que por mais que a gente trata eles como um filho,
mas a gente também não quer ocupar o lugar dos pais deles, né? Então, Só suprir o gap, né? Exatamente. Então, assim, volte e meia, a gente sempre tá aconselhando, não, você não pode ficar brigado com teu pai, você precisa ter contato com eles. E da mesma forma, dentro da nossa casa, também a gente também toma esse cuidado também para não deixar aparecer pra Mariana, para também achar assim, poxa vida, eles gostam mais dos jovens do que de mim. Então, esses cuidados que a gente precisa manter esse equilíbrio. Mas essa palavra que a Angélica destacou, acho que ela descreve muito bem, referência, né? Porque eu percebo, assim, que essa geração é carente de referências. E eu acredito, assim, que a tendência, até por causa da tecnologia, é fazer com que referências sejam pessoas distantes e não presentes, né? Sim. Referência é o influencer da internet, enfim. Então, ter um líder, né, os líderes que têm um coração paternal nesse sentido, é eles encontrarem uma referência presente, um exemplo, né, de seguir Jesus, enfim, e encontrar, como o Felipe colocou, não é substituir a família, né, dizer, abandona os teus pais. Não, ame os teus pais, honre os teus pais, mas o que você precisar, a gente está aqui para poder te ajudar sobre isso, né, criar pontes nesse sentido, né? É sobre isso. E são as dificuldades nossas, então acontece muitas das vezes a gente ter que, e até chato falar um negócio desse, às vezes educá-los. Em algumas circunstâncias, e de algum jeito, de alguma postura. Então, muitas das vezes, a gente, não que a gente não tenha tempo, mas a gente está mais focado em cuidá-los como pais, muitas das vezes, do que, de repente, até a parte espiritual que a gente tem que trazer também, e deixa de focar um pouco em evento, ou, de repente, fazer algo dentro da igreja. Nós estamos mais preocupados em trazê-los, eles terem mesmo esse acolhimento de família mesmo, do que muitas das vezes de eventos. E a gente já foi até cobrado quanto a isso. Mas vocês não fazem? Pois é, por enquanto a gente só está reunindo eles. Estamos pelo menos tentando indicar o caminho a eles. Daqui a pouquinho eles vão estar prontos para isso. Aí a gente vai... Aí chega a hora certa, né? Chega a hora. Então, eu acho que esses 2 anos que passaram, estamos no 3º ano já, em 2 anos a gente focou muito em, de repente, cuidar do coração desses jovens, desses meninos, porque estavam, sim, sem referência. Muitas das vezes largado mesmo, de verdade. É até ruim falar isso, mas largado pelos pais. Abandonados, assim, de verdade. E não tenho medo, não temo em falar isso. Porque é a realidade que a gente vive, é o que a gente tem visto. E muitas vezes a gente abre mão de nós mesmos. Quantas das vezes eu já vi a Angélica doente, adoecida, por conta de alguma coisa que tava pegando ali. E eu, caramba, como é que a gente faz para tentar? E eu e o médico sempre conversando, como é que fazemos para ajudar a Angélica nisso? Aí, graças a Deus, ela, levantou-se, vamos. E ela vem, porque para nós é a nossa mãezona lá dentro do grupo. É quem, de repente, briga comigo, briga com ele, briga com os jovens. Mas é pensando no quê? Cara, vocês precisam estar bem para eles conseguir olhar em vocês bem. E aí a gente pega os 3, junto com a minha senhora, e vamos para cima, vamos fazer. Então, é sobre isso. Então, muitas vezes a gente está focado em cuidar do coração deles mesmo. Isso é muito importante. É muito importante. E desgastante para nós como líderes, né? Com certeza. E eu acho interessante você trazer isso, Everton, porque em algumas culturas o evento é o ápice da vida do ministério, né? E até conversava com pessoas esses dias atrás e trazer uma ilustração, né? Às vezes você vai deixar para ir numa churrascaria uma vez por mês, né? E não é aquela uma vez por mês da churrascaria que vai alterar o teu biológico. As vitaminas, é a comida do dia a dia. Sim. Então, eu aprecio essa percepção realmente do ministério que alimenta dia após dia. Claro, o evento tem o seu lugar, tem o seu papel, mas o que vai dar sustância mesmo é o dia a dia. Sim. É a vivência, né? E às vezes na mentalidade de alguns é o congresso. E né? A gente sabe que tem o seu espaço, tem o seu lugar. É lindo, é bonito. Só que o que vai sustentar eles é o dia a dia, né? É às vezes chamar, eu preciso conversar com alguém, né? Tô precisando desabafar. Você consegue me ajudar aqui? Tô com um problemão, né? É esse dia a dia que vai criando o vínculo e vai sustentando. Mas assim, na mente de vocês, outros problemas, outros desafios aparecem diante disso? Já foi falado aqui a questão da tecnologia, essa questão da falta de referência, né? A necessidade de construir essa questão também de querer tudo imediato. Eu acho que a lealdade deles também é diferente da nossa, né? Eu vejo que, por exemplo, amizade. O meu amigo, a minha amiga, eu devendo com unhas e dentes para proteger. Hoje a gente já vê que é uma amizade assim, mas tipo, mas se lá na esquina vir outro e me oferecer mais, eu vou com aquele. É por conveniência. É por conveniência, entendeu? Tipo, não tem aquela lealdade que tinha antes, assim.
mas eu vejo que isso já é um reflexo do âmbito familiar, desse sentimento de proteção, de continuidade, né? Então, se por um lado não tem essa convivência, então, tipo, com as outras áreas acaba interferindo, né? E eu acabo brincando que o coração, ele sempre reflete daquilo que ele tá cheio, né? Então, por exemplo, se o meu pai, se minha mãe não foi capaz de me proteger, de estar ali comigo, me trocou por qualquer coisa, né? Quem sou eu para não trocar também? Então, a gente vê que essa questão da lealdade com eles também interfere bastante. É interessante porque você coloca uma sociedade, né, que a gente vive hoje que é como se fosse consumista, né? Então, assim, a gente olha para as pessoas como se fosse produto. Então, eu tô com você por conveniência, tem algo para me dar, mas se não prestar mais, eu te jogo fora. Aí, essa visão que é repassada pelos filhos, os filhos começam a replicar e faz com que a sociedade esteja cheia disso, né? E é um desafio muito grande, porque daí eles vão ver nos líderes, né, nos pastores ali que estão essa referência de lealdade mesmo. Sim. Não, eu tô junto com você, independente do que você faça. Sim. Não é porque você tem algo, mas é porque você é algo, né? Então, isso que é mais importante. Eu sei que tem um outro problema também que não é novo, né? Mas é a questão, assim, de um padrão ético e moral da vida cristã. Eu sei que é um desafio para todo mundo, porque todo mundo está tentando entender o que a Bíblia propõe para nós, mas eu vejo que ministério com jovens, né, também já liderei jovens, tentar guiá-los por um caminho nesse sentido também é um desafio, né? Principalmente numa sociedade, como eu falei, em grandes centros urbanos que não estou mais com os meus pais, não tem ninguém me observando, vou viver dessa forma. Como é que vocês enxergam isso e como que vocês têm procurado trabalhar com eles nesse aspecto? É desafiador, né? Isso que hoje, graças a Deus, muitos tabus já foram quebrados, né? A gente tem uma liberdade muito maior do que a gente tinha alguns anos atrás, mas sempre tem um quezinho ou outro que pega, né? Então, a gente recorre muita oração para pedir ali para Deus que dê-nos sabedoria e os nossos líderes maiores, né? Para que nos direcione, porque às vezes a gente fala, cara, você tá questionando um negócio que a gente já falou, já foi explicado, já às vezes é até óbvio, né? Tão óbvio, por que você tá insistindo? Mas às vezes a gente vê que essa insistência deles é para suprir a necessidade de algo que está faltando. Talvez para chamar atenção, né? Isso a gente vê demais. Eu falo que às vezes parece criança birrenta e que nem eu falo, às vezes precisa pegar um chinelo para conversar, né? Porque a gente brinca aqui com a Mariana, você fala para ela que quer conversar com o chinelo, ela já sabe o que é, né? Então, às vezes eu falo para eles assim, cara, vocês às vezes vou ter que fazer a mesma? Eu acho que vai precisar fazer a mesma coisa, né? Porque entra mais na parte de rebeldia do que o que a gente sempre fala para eles, que quanto mais você se alimenta do espiritual, busca a presença do Pai, essas coisas supérfluas, elas passam despercebidas, né? Porque não tem a necessidade do porquê você ficar insistindo ou querendo buscar isso. Porque quando o Espírito Santo ele está ali no comando da nossa vida, ele vai nos direcionando por caminhos, levando por conquistas que você nem lembra, né, daqueles questionamentos banais. Mas quando você acaba, infelizmente, não dando essa liberdade para o Espírito Santo, olhando mais para o lado do mundo, vamos dizer assim, vai vir os questionamentos. E às vezes são coisas que você já ensinou, você já levou na Bíblia, você já mostrou, né, já teve ali a sua experiência particular, só que você já tem a resposta. Mas você não quer aquela resposta. É uma forma deles tentar insistir. Não, eu vou ficar cutucando que uma hora vai alterar essa resposta. E a gente sabe que princípios bíblicos, princípios básicos, não se altera. Né? É conduta, faz parte da nossa conduta, do nosso dia a dia. E uma coisa que a gente sempre fala para eles é: vocês não têm que ser só aqui na igreja para nos agradar, mas lá fora. Porque é muito melhor que alguém encontre lá fora vocês e venha trazer o testemunho daquilo que vocês são realmente, do que elogiar só aqui dentro. Aí é a gente que está fazendo errado,
né? O caminho tá diferente. Então, se lá fora, se no seu trabalho, se nos seus estudos, se dentro da sua casa, com a sua família, você tá conseguindo fazer a diferença, então é sinal que você tá seguindo por um bom caminho e tá aceitando essas orientações que estão vindo direcionadas ali pelo Pai, né? Mas não é fácil. Não é fácil. Não. E até tem uma parte que chama bastante atenção e conversei bastante sobre isso. É sobre, de repente, eles buscarem os conselhos. E muitas das vezes, de nossa parte, a gente tem de estar cuidando para não estar direcionando ou tomando decisões por eles. Por conta de que quando, de repente, a gente fala, faça isso aqui, e deu errado... Foi você que falou. Não, meu líder no México que me falou para seguir isso aqui. Terceiriza a responsabilidade, Terceirizando a responsabilidade. Isso tem, de vez em quando acontece. Poxa, mas você falou que fizer... Fazer o quê? Errei também. Mas então, a gente precisa hoje compreender essa parte, né, México? Isso aí eu falo que eu sou muito falho nisso. Às vezes a gente quer ser o mais verdadeiro possível, né? O mais franco possível. E às vezes chega uma situação ali, a gente já quer... infelizmente, agir na emoção. E eu sou um cara que, às vezes, infelizmente, eu ajo muito na emoção. Então, falo ali... Cara, não, faz assim que vai dar certo. Mas às vezes não dá. E aí como é que fica daí, pô? Carregando a culpa. Só que assim, uma coisa que a Angélica comentou aqui, graças a Deus a gente hoje tem uma liberdade muito grande também, né? Então acho que a gente já sofreu mais do que do que hoje, por exemplo. Então hoje a liberdade que a gente tem para trabalho, enfim, então e o apoio que a gente tem também, né? Então hoje, graças a Deus, a gente está muito bem com isso. E eu vou só destacar duas coisas aqui, porque eu acho interessante vocês colocaram. Essa questão da terceirização, ela não é nova, né? Não. Já desde o Jardim do Éden. A gente, e retroativamente, vai até o Éden, né? Terceirizar e tudo... E na realidade, até já vi alguns pastores comentando, né, que uma das coisas que estava mais em voga um tempo atrás era as caixinhas de pergunta do pode ou não pode. É natural que as pessoas queiram que o líder dê resposta dizendo se pode ou não pode, o que vai fazer, porque elas não querem, com todo respeito, mas não querem pensar. Elas não querem ter o trabalho de colocar isso diante do crivo da palavra, perguntar, tá, mas isso aqui realmente glorifica a Deus? Será que isso aqui me edifica? Será que isso aqui dá um bom testemunho diante do Senhor? Então, assim, para não ter esse trabalho, eu terceirizo pro líder. Se der errado, a culpa não foi minha. Ele falou. O líder falou e na realidade nunca foi assim, né? A Bíblia nos instiga a ter responsabilidade e ter intencionalidade. A segunda coisa que vocês falaram sobre liberdade, né? E é tão interessante que às vezes as pessoas querem tanto ser livres e terem liberdades, mas às vezes elas não têm maturidade para usar a liberdade. Então precisa de alguém dizendo para ela, não vai por ali, porque se você usar essa tua liberdade, aí você acaba... Né? Então, graças a Deus, igual vocês falaram, a gente tem liberdade para trabalhar, liberdade para poder liderar, para poder auxiliar outras pessoas. Às vezes até mais do que em alguns tempos atrás. Só que a gente precisa ajudar elas a saber lidar com essa liberdade para que não, como o Paulo disse, não seja ocasião para pecar e para errar, né? Pode tudo, né, pastor? Pode tudo. Só não pode pecar, né? Já dizia um pastor antigo nosso. Tem um conhecido que diz aí. Porque às vezes eles querem abusar dessa liberdade para virar libertinagem, né? Então a gente fala, isso aqui não. E até que a gente pensou há um tempo atrás, né, sobre aquelas palavras de Paulo, todas as coisas me são lícitas, né, e eu acho interessante aquela percepção dele, porque ele dá um filtro, né, a primeira coisa, é pecado ou não é pecado? Né? Tem potencial para me edificar ou não tem potencial para me edificar? Pode me escravizar ou não pode me escravizar? Vai causar bom testemunho ou vai causar mau testemunho? Então você vê que se depois de tudo isso passar no crivo, então vale a pena ser feito. Agora, se não, eu tiro fora e lanço para longe, né? Mas é desafiador. E aí, mais alguma? Eu sei que tem várias, né? Mas mais algum desafio que vocês percebam nessa caminhada de liderança com jovens? Hoje eu vejo, pastor, também uma situação a seguinte. A gente, semanalmente, a gente tem ministrado aos jovens. Semanalmente, a gente precisa estar se atualizando para trazer. Porque hoje tá assim, eu tô aqui ouvindo a ministração. Aí o pastor fala alguma coisa. Peraí. Olha no celular, puxa, pesquisa. Não é bem isso que ele falou. Terminou, tem uma fila. Tá errado. Então, hoje nós temos tem os críticos. Os críticos. Então, a gente tem bastante. A gente também está aprendendo. A gente também está buscando. A gente também A gente, ao ver, assim, de repente, na mente de muitos dos nossos meninos,
é que nós somos super-heróis. Mas o líder também sente dor. Sim. O líder também chora. Eu acho que é uma das fases, assim, quando líder, é uma das fases mais sozinhas que temos. Muitas vezes nós três senta ali, cara, eu tô me sentindo assim. E às vezes a gente, né, Negão, desculpa te interromper aí, mas às vezes a gente tem que pegar e fazer... Às vezes você não tá bem, mas você tem que mudar pegar a capa. Colocar uma capa ali, ir lá e não, tá tudo certo, que a gente não pode também passar o problema que a gente tá vivendo, enfim, para os demais ali. E eu entendo, é verdade mesmo. Isso acontece semanalmente. Hoje eu tô bem. Eu passei por algumas situações nos últimos meses que era momento de, cara, eu não consigo falar, não consigo aconselhar ninguém. E sabe qual que é o momento que mais aparece gente? É nesse, né? É nesse momento. Mas daí a gente vem, que a palavra de Deus diz, quando você tá fraquinho, peraí. É que às vezes a dificuldade deles traz a resposta, o antídoto para nós, né? Então, e lá em casa eu sempre falo pro Felipe, a gente, depois de muito tempo, a gente acabou aprendendo isso. Tomada de decisão tem que descer no coração dos dois, né? Tomada de decisão ou qualquer percepção tem que descer no coração dos dois. Se um tá contra, então a gente já sabe que dá um tempo. Não tá certo. E quando a dificuldade está muito grande, é porque alguma coisa vai vir. Eu lembro que não faz muito tempo, o Felipe estava com uma dificuldade muito grande com uma Kombi lá na... Misericórdia, mas não vai cair a audiência aí. Vai cair. Lá na oficina. E aquela semana tudo dando errado e aquela Kombi arrumava de um lado e apontava de outro e a gente tava assim, esgotado. Tanto é que a gente chegou assim pro devocional assim na sexta-feira, esgotado. Mas a hora que a gente estacionou o carro, a gente viu 3 jovens que fazia anos que não pisavam na igreja. Então, naquele momento, meu coração sentiu paz e eu só olhei para ele. Você entende agora a nossa dificuldade? Isso era o propósito. Eu falei assim, então era Satanás, literalmente, acabando com a nossa semana pra gente não conseguir chegar Normalmente aqui. ele usa as Kombi, né? Uma vez eu ouvi um pastor uma vez falou que quando o inimigo caiu na terra, a Kombi caiu de um lado e o Cristo caiu do outro pra atormentar a vida do homem. Aí passa ali, isso aqui o pessoal da Volks não vai assistir. Nada contra. Nada contra. Então eu sempre falo assim, que Jesus nos dê sabedoria e graça pra gente, esse é o nosso preço de ser líder e a gente ter as nossas dificuldades, mas para ter eles ali na presença do Pai, que o Senhor nos dê graça e sabedoria pra gente conseguir vencer as nossas dificuldades, porque tem hora que não é fácil, tem hora que a vontade é sair correndo, entrar dentro do quarto, botar a coberta assim por cima e dizer, não me procure, não quero mais, não quero. Mas a gente, por outro lado, a gente vê a necessidade. Então, eu sempre falo para o Felipe, se esse é o nosso preço, da gente, né? Se esse é o nosso preço, para a gente vê-los bem na presença do Pai, então que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos sustente, para que a gente consiga, porque não é fácil. Não é fácil. E a gente vê como o Satanás, ele é sujo, ele pega qualquer brechinha, qualquer coisinha para desestimular, para atrair atenção. Pra fermentar a situação, né? Meu Deus do céu. Não é fácil. Já diria o sábio Vitinho, né? Esse menino. Sujo. Sujo, mano. Sujo. Mas só que também é muito gratificante, pastor. A gente fala assim, mas... eu não consigo me ver sem esse chamado que Deus colocou pra gente fazer, de verdade mesmo. Essa última semana a gente passou por... A gente foi eu particularmente fui em 2 velórios. E toda vez que eu vou, fico pensando no propósito, no chamado, enfim... Cara, faz refletir, né? Faz a gente refletir muito. Então... sei lá, você que está assistindo, tá pensando, será que eu dou sequência, será que eu paro? Não paro com o teu chamado, dá sequência, não desiste, que é muito gratificante demais. O fato de, por exemplo, quando chega um jovem para mim, já aconteceu pro Negão também, pra Angélica, e fala assim, obrigado pelaquela conversa nossa, Deus falou comigo, isso não tem preço. Não tem. Vale a pena, às vezes, a gente sofrer a semana toda, passar por retaliação, por que for. Se a gente tiver uma oportunidade para a gente poder aconselhar um jovem, poder fazer uma oração por ele e Deus falar com ele. Então, isso paga tudo. Isso para mim
não tem preço. Com certeza. E é interessante porque através desse processo ali de vivência com eles e de desgaste que a gente está crescendo também. Sim, né? Sim. Você pega o próprio... Qualquer líder na Bíblia, né? Pega o próprio Moisés. Toda vez que eu estou estressado, assim, incomodar, meu Deus do céu, eu vou e vejo Moisés. Aí eu já me acalmo, porque quando eu penso que o Moisés está com 500 homens, fora crianças e mulheres, eu falo, não, quem sou eu, né? E você vê que o Moisés é alguém que vai sendo esticado por Deus ao longo do processo. Então, assim, Deus usa aquela circunstância para esticar a gente e para tornar a gente meio de abençoar outras pessoas. E tem algo muito importante nisso que você falou, Felipe, porque às vezes o líder pode pensar ao longo da jornada, eu vou parar e vou dar um tempo. Eu acho que a minha vida vai ser melhor, eu vou ter mais paz, eu vou ficar mais tranquilo. Só que você perde o senso de propósito e de significado. Porque enquanto você abençoa, você é abençoado. Com certeza. Então, eu acho que entender isso faz... É igual você falou, vai no velório, faz a gente entender. Não, Deus me chamou pra isso, cara. Vou trabalhar nisso, vou doar meu coração, né? E até eu tenho um dos meus líderes, um dos que eu mais cito, assim, por conta de que mudou o meu jeito de pensar. O ser voluntário, se doar à obra do Senhor. E eu vou citar o Anderson, quando ele nosso líder lá atrás, eu observava bastante, assim, ele, o Victor, sempre observei. E eles eram os caras que estavam despontando questão corporativa, financeira. E eu vivia perguntando, como é que faz? E aí, uma vez, o Anderson me chamou, então, você quer saber? Senta aqui. Passei por isso, já vendi melancia, já fiz isso, aquilo. Da mesma fase, e eu tava nessa fase, não vendendo melancia, mas similar, alguma coisa parecida. Mas eu quero também, de repente, vencer. Como é que faz? E não tem uma receita, mas ele trouxe para mim, a partir do momento que comecei a me doar para a obra de Deus, a me jogar no reino, sem esperar nada em troca, foram os momentos que Deus mais me abençoou financeiramente. E aí ele me traz isso. Ele fala o seguinte, quando você cuida das coisas do Pai, o Pai se encarrega de cuidar das suas coisas. Então, coloque como propósito da sua vida cuidar das coisas do Pai. E o Pai vai cuidar de todas as suas coisas. E eu fui para cima com aquilo ali. Mudou a minha mente. Então eu preciso cuidar das coisas do Pai. E o que são as coisas do Pai? É música, é cuidar de cabo, é cuidar do som, é fazer... É isso, é cuidar de pessoas. Hoje, com mais intensidade, cuidar de pessoas, ajudar pessoas. E a gente leva isso, trouxemos isso hoje como empreendedor, como empresário dentro da casa do Pai, e a gente pensa, e é o nosso objetivo dentro da nossa empresa, ajudar pessoas. Eu estou cuidando das coisas do Pai, as pessoas são do Pai. O Senhor Jesus deu a vida, o amor dele é tão grande que Deus chegou a dar a vida por um de nós, pelas pessoas, pelas almas. Então, se eu estiver também cuidando dessas almas, ajudando essas pessoas, cuidando, o Pai vai também cuidar das nossas coisas. E eu vivo isso, tenho vivido isso. Enquanto eu estou cuidando das coisas do Pai, o Pai se encarrega e cuida de todas as minhas coisas. Emocionalmente, dentro da minha casa, dentro da minha empresa, em tudo. Então, Deus tem cuidado, porque não que de repente, eu vou fazer isso para garantir ali um benefício. Né? Não. Eu faço isso... Deus, porque... Por amor, né? Por amor a todos esses. Quantas vezes eu cheguei no México, cara, a partir de semana que vem eu tô fora, eu não faço mais parte, não consigo mais, não dá. Tô quebrado, tô arrebentado, não consigo. Eu não tô bem, como é que eu vou ajudar alguém? E aí, de repente, eu mexo com as palavras também. Mano, calma, assim. De repente vinha um jovem. Aí você, como a Angélica, tira essa capa, vamos pra outra. Pronto. Conversou. Agora põe a outra de novo. Vamos lamentar. E vamos pra cima. Já sentei com o senhor também. Pastor, aqui eu acho que não tem mais pra onde ir. Aí me vêm essas palavras. Cuida das minhas coisas. Eu vou cuidar das suas coisas. Então eu vejo o cuidado de Deus dentro da minha casa. Eu vejo o cuidado de Deus dentro da minha empresa. Eu vejo o cuidado de Deus na minha saúde. Acima do peso um pouco, mas eu vejo... Tá cuidando. Tá cuidando. Não deu nenhum infarto, não deu nada ainda. É Deus cuidando. O pneu do carro dura mais, a gasolina que eu coloco ali, a gente leva a gente pra tudo quanto é lugar, né, México? E graças ao bom Deus, nunca nos faltou R$1 de gasolina. É isso, né? Sim. Então, é sobre isso. Enquanto você cuida das minhas coisas, eu cuido das suas coisas. O povo saiu do cativeiro e foi, a roupa crescia, o sapato não gastava, e chegaram lá na Terra Prometida. E nós estamos vivendo a mesma. Deus estava cuidando. Deus estava cuidando, e eu vejo
De dia é as nuvens para dar uma aliviada no sol. À noite é a coluna de fogo para aquecer-nos. Então eu vejo esse cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Enquanto a gente cuida do propósito. E acho que já trazendo para o propósito, né? Nós começamos agora uma série falando sobre o propósito. Então, se a gente cuida e vai seguindo com as missões que Deus joga nas nossas vidas, Ele vai cuidando de tudo. Amém. Ele se encarrega. Isso é algo que reverbera o ensino de Jesus, né? Mas buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, né? E dedicar o coração inteiro nisso. Gente, nós estamos chegando ao final. O tempo passa rápido aqui. Mas eu queria que vocês compartilhassem se tem algum conteúdo, alguma liderança, algum material que tem influenciado a vida de vocês em liderança. Eu sei que dentro da nossa ADCMI tem muitas pessoas que têm impactado, mas às vezes vocês estão, né, também se alimentando com outros conteúdos que estão sendo enriquecedores para vocês. Queria que vocês compartilhassem aqui com a gente. Primeiramente, acho que dentro da nossa igreja, pastor. O tal de pastor Eliel lá, não sei se você conhece. Conheço. Rapaz, um homem é uma benção. A gente tem sido muito abençoado pela tua vida e a gente é muito grato por isso mesmo. Pastor Carlos nem se fala, né? O que esse homem tem feito aí é só Deus para recompensar ele, né? O Anderson, como foi mencionado aqui também, é um cara que nos ajuda muito, nos ajudou muito lá atrás também. A Ed, né? Tem o Milton, a Regi, enfim, tem muitas pessoas. Muitas pessoas que Deus tem. Isso. Eu acompanho muito o pastor Jodson, né? Esteve ministrando. O último podcast foi com ele. Foi com ele? Aí, ó, que bênção. E ele esteve ministrando também na nossa conferência já há 2 anos seguidos já, né? É um cara que também acho muito legal o trabalho que tem sido feito lá em Londrina. O pastor Marcos Madaleno, lá da Igreja da Cidade também, né? Eles têm feito um trabalho legal. A gente teve, né, o privilégio de estar... isso. O irmão Everton, inclusive, ele gostou muito do café de lá também. Né? Podia levar a gente pra lá de novo lá, Vamos pensar nisso aí, viu? Eles estão recuperando o estoque de café lá primeiro, né? Mas tem um pessoal que a gente procura acompanhar aí. Muito bom. A gente precisa, como o pastor Carlos sempre fala pra gente, em quais fontes a gente tem bebido, né? Onde a gente tem buscado aí. Então, muito pela referência que os nossos pastores nos trazem, tanto o senhor quanto o pastor Carlos, a gente tem buscado olhar para esses ambientes, olhar para esses lugares e a inspiração é buscada dali. E a palavra de Deus. A gente busca dentro da palavra, em cima do que Deus determina a nós ali. E tem acontecido, né, meu filho? Temos um belo caminho ainda a percorrer, temos que aprender bastante coisa. Muita coisa a fazer, estamos aprendendo a cada dia. Amém. E buscar o Senhor. Benção. E você, Angélica? Pastor, eu falo que hoje, graças a Deus, a nossa igreja ela está muito repleta, né? Nós temos um celeiro. Mas eu falo que a minha referência maior sempre foi em casa. A minha avó e a minha mãe sempre nos deram um exemplo de mulheres guerreiras mesmo, mulheres de oração, de propósito. Então, claro que tem o senhor, eu vejo muito o pastor Carlos, a Ed, eu falo que é uma referência muito grande de liderança para mim. Temos a Malu, a Regi é uma bênção. Mas eu falo que a minha referência maior é em casa, graças a Deus. E eu louvo a Deus por isso, porque pelos momentos que a gente pôde partilhar com a avó, né, enquanto ela esteve aqui, e hoje eu tenho a minha mãe. Eu falo que, às vezes, a gente, quando criança, não entende muitas situações, né, as nossas limitações que nos é imposto. Mas hoje eu falo que precisou essas limitações lá atrás para poder hoje usufruir e eu saber como agir, né? Então, isso eu aplico com a minha filha, eu aplico com os jovens e muitas das situações é aquilo, as nossas experiências que o Senhor nos permite. Então, eu louvo a Deus por ter pessoas tão capacitadas, tão valiosas, pertinho. A gente não precisa ir lá longe, a gente tem aqui pertinho. Excelentes referências aqui. Excelentes referências para nos ajudar, nos apoiar e nos ajudar, né? Ali nos momentos que a gente mais precisa, estão aqui pertinho para nos dar esse suporte. Benção, gente. Gente, muito bom ter vocês aqui. Eu tenho certeza que não vai ser a última vez, é a primeira de muitas para a gente trocar uma ideia, falar sobre jovens, que eu sei que é um grande desafio. Muita gente também está pensando sobre isso, mas... Sim. Desejo de todo o coração que Deus continue abençoando rica e abundantemente a vida de vocês, tá? Sou um admirador, não é porque eu tô junto com vocês, mas admiro vocês, a vida de vocês, a pessoa de vocês e tenho
um grande orgulho santo, como diz o pastor Carlos, de fazer parte dessa equipe ministerial junto com vocês. Deus abençoe, obrigado por ter aceitado esse convite, viu? Obrigado. Amém. Um desafio. Amém. Lembrando aí a todos aí que a gente tá sempre ali às 22 horas na sexta-feira, ali no nosso devocional, né? Como o Negão falou ali, vai começar a nossa série agora, que é Permanecendo no Propósito. E estamos felizes e animados aí para a sequência. E sempre avante. Se você quer conhecer um pouco mais do nosso Ministério de Jovens da DCMI, venha, né? A Genésio Moresque 65, nós estamos ali todas as sextas-feiras, 22 horas, sempre prontos para receber. Que Deus abençoe vocês, Obrigado. de coração. Amém. Obrigado. E para você que nos acompanhou até aqui, eu sempre digo, mas preciso reforçar, se você não é inscrito no nosso canal da DCMI, se inscreva. Aqui embaixo aqui tem um compartilhar, compartilhe com outras pessoas. Eu tenho certeza que nós falamos aqui um pouquinho sobre o ministério com jovens, mas tem princípios de liderança que foram pensados que podem te ajudar em qualquer área da tua liderança, e assim como foi abençoador para você, pode abençoar outras pessoas, tá bom? Um grande abraço e até o nosso próximo episódio.